told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu tava mostrando um pouco de como tem sido minha rotina, né, de aprendizados de como ser uma dona de casa. E não costumava lavar roupa, essas coisas, né? Agora eu tô aprendendo. Deus tá dando graça. Mas no vídeo de hoje eu queria dar uma dica pra vocês. Eu tava falando com uma pessoa esses dias que ia começar a ler a Bíblia, né? E eu falei como que eu achava melhor ela começar. E até depois ela ficou feliz que eu dei a dica e tal. E eu pensei, por que não trazer um vídeo, né? Pode ter alguém que esteja com dúvida, que queira começar a ler a Bíblia e não sabe como começar. Porque eu, quando era criança, já fui, desde criança, né? Não quando era, desde criança, tento ler a Bíblia. E sempre comecei de Gênesis e não conseguia passar de Gênesis. Eu parava assim, não conseguia terminar. E é claro que tem uma coisa, tem o nosso interesse, mas tem um pouco do agir do Espírito Santo, sabe? Que vai capacitando a gente para entender a palavra e para ter mais fome pela palavra também. Mas o que eu percebi? Que quando eu comecei a ler pelo Novo Testamento, era diferente. Parece que eu comecei a entender melhor qual era o cerne, né, da palavra. Então a primeira dica que eu queria dar é começar pelo Novo Testamento. Porque é algo que a gente já vai estar mais familiarizado, querendo ou não. Tá um pouco mais próximo da nossa cultura do que o Antigo Testamento, que é uma coisa um pouco mais arcaica, digamos assim. E além disso, é onde fala explicitamente de Jesus, que é Jesus é assim, quem a gente acredita, né? É o principal, não posso nem chamar de elemento, é a razão da nossa fé, né? É Jesus. Então, o Novo Testamento já vai de cara já fornecer isso pra gente. Mas qual que é a dica que eu queria dar, então? Primeiro, começar pelo Novo Testamento. Mas é o seguinte, o que eu fiz, quando eu tava lendo a Bíblia, na verdade eu li antes de ir pro Antigo Testamento, eu ficava lendo um pouco de cada, mas eu li várias vezes o Novo Testamento pra só depois conseguir, tipo assim, pegar mesmo o Antigo Testamento e ler até o final. Mas o que eu fazia? Eu não sei se é assim com todo mundo, mas eu conheço bastante gente que tem medo do livro de Apocalipse. E o que eu recomendo? Quando chegar em Apocalipse, para. Não termina de ler. Se você tem medo, né? Se tem essas coisas. Não deveria. Tem que ter medo, porque o juízo de Deus é uma coisa séria. Mas a salvação de Deus é uma coisa maravilhosa. Então, depende, né? Eu acho que não precisa ter medo quando você entende
que Cristo chamou a gente, que nos salvou. E junto a essa dica de começar pelo Novo Testamento, eu acho interessante também incluir os Salmos e os Provérbios de Salomão. Porque eu acho que esses 2 capítulos, apesar de estarem no Antigo Testamento, são livros poéticos. E eles falam muito a nossa alma, né? Os Salmos falam muito... Assim, gente, quando eu leio os Salmos, parece que eu tô orando, sabe? Parece que através dos Salmos eu tô orando pra Deus aquilo que tá escrito. E Provérbios é um baita de um livro, assim, de sabedoria. Então eu recomendo também ler os 2. Eu acho que pra começar é o mais fácil, sabe? Antes de partir pra próxima dica, já que eu falei de livros poéticos e proféticos e tudo mais, queria recomendar esse livro que chama Beabá da Bíblia. Esse livro foi o primeiro livro do meu pai. E aqui ele fala com muito mais propriedade. Se bem que meu pai acha que ele acha melhor começar pelo antigo. Mas tudo bem, eu tô falando como eu começaria. Mas aqui ele explica como que funciona toda a estrutura da Bíblia de uma forma bem clara, bem fácil. E facilita muito o entendimento. Então, se você tem dificuldade de entender a Bíblia, eu acho que é muito bom você adquirir esse livro. E pode facilitar a sua leitura. Bom, segunda dica, o segundo passo que eu falaria assim, que eu faria para começar a ler a Bíblia, é começar o Antigo Testamento. E assim, o Antigo Testamento, pode ser que você estranhe um pouco, porque o Novo Testamento tem uma linguagem, eu não sei. O Novo Testamento, eu não sei, mas me atrai muito mais, né? Cada um vai ter um gosto. Mas eu acho que o Novo Testamento é um pouco mais a ver com a nossa realidade, por a gente já ter uma realidade mais cristã, né? O Antigo Testamento fala mais da cultura dos judeus. Então, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade. Mas, não desista. E outra, leia o Antigo Testamento, ainda mais depois de você ter lido Hebreus, você vai ver como que se conecta. O Antigo Testamento se conecta ao Novo Testamento. Então, lendo o Antigo, tenta olhar numa perspectiva do Novo Testamento. O Antigo Testamento é como se fosse não sei nem se é uma preparação, mas várias partes dele, se não ele todo, aponta para Jesus, aponta para o Novo Testamento. Então, tenta ler com essa perspectiva, com a perspectiva de tudo que aconteceu com Israel, era como se Deus já estivesse fazendo as promessas já para tudo que ia acontecer no Novo Testamento e até porque ainda vai acontecer no futuro. Então, leia o Antigo Testamento com essa perspectiva. Esse é o segundo passo. E para finalizar, depois que você lê o Novo Testamento e o Antigo Testamento, aí eu iria para Apocalipse. E aí, se você... Até lá, é impossível que você não tenha sido um pouco tocado por Deus, sabe? Pelo Espírito Santo. Porque até lá, quando você lê Apocalipse, vai ser maravilhoso, vai ser grandioso e vai ser... Cara, é isso que eu quero, entendeu? Esse é o meu desejo. Você vai ansiar para que as coisas de Apocalipse aconteçam. Então, eu acho que esse seria a ordem. Novo Testamento, junto com Salmos e Provérbios, Antigo Testamento e, por fim, Apocalipse. Bom, terceira dica que eu queria dar é sobre a linguagem. A linguagem da Bíblia. Tem algumas linguagens que são mais fáceis para você começar a leitura. Tem umas linguagens que eu até esqueci o nome, tipo, umas arcaicas, que eu acho que chama... Não sei se é arcaica, mas tem uma até que chama ARC. E é uma linguagem bem difícil. Então, claro, se você tem uma Bíblia de linguagem mais difícil na sua casa, usa a que você tem. Mas eu recomendo começar pela NVI. Eu comecei a Bíblia, eu comecei por várias Bíblias, mas essa foi a Bíblia que eu consegui ler por completo, que eu falei, ai, graças a Deus, foi a Bíblia que eu me apaixonei por ler a Bíblia, entendeu? Foi a primeira vez, porque antes, eu sempre que eu começava a ler a Bíblia, eu gostava, mas era como se tivesse um empecilho, não sei se faltava disciplina, não sei também se era o tempo de Deus, não sei muito bem. Eu sei que quando eu comecei a ler essa Bíblia,
eu não sei, eu peguei gosto, sabe? E ela não tem nada demais, ela é só a palavra, não tem nenhum estudo. E o que eu gosto dela é que ela tem letra grande. E ela é da NVI, que é a nova versão internacional, né? Tô sabendo. Deixa eu conferir. Nova versão internacional. Então, essa é uma linguagem que eu recomendo. Agora, no momento, eu estou lendo essa, que eu estou gostando bastante também, que é da edição do Jesus Cop. E essa versão é a nova Almeida atualizada. Também tem uma outra versão que eu acho que chama nova versão... Como que é NVT mesmo, Fê? NVT. Eu esqueci qual que é o significado da sigla, mas é NVT. Não sei se é nova versão traduzida. Acho que... Esqueci de vez escrever. Nova versão... nova versão transformadora. Que ela também... Nova versão transformadora também tem uma linguagem fácil. E tem a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Só que essa aí é bem fácil mesmo. Se você tem muita dificuldade, pode começar por ela. Mas eu tenho umas ressalvas quanto a NTLH. Porque ela é tão na linguagem de hoje, mas tão na linguagem de hoje, que às vezes parece que vai... Não sei, parece que vai mudar um pouco o sentido. Não muda no fim das contas, mas eu não sei. Pra mim é muito na linguagem de hoje, eu prefiro um pouco mais tradicional, sabe? Então essas são as quatro linguagens que eu recomendo. A NVI, a NVT, a NAA, que é a que eu tô lendo agora, e a NTLH. Bom, terceira dica é essa. E a quarta, que eu acho muito interessante também, é fazer uma leitura simultânea. Ainda mais se, por exemplo, você vai estar lendo o Novo Testamento. Você não precisa ler corrido. Leia corrido, mas ao mesmo tempo leia os Salmos e os Provérbios. Porque é bom até que você consegue fazer um link entre... Você começa a ver que a Bíblia, ela se complementa por inteiro. Que o que acontece não é uma história, simplesmente uma história linear, mas vários trechos da Bíblia se conectam. Então, você vai ver partes de Salmos que tem as próprias falas as falas que o próprio Jesus falou. Então, você vai ver como que se conecta. E além disso, né, no Antigo Testamento, tem algumas partes, querendo ou não, que são mais maçantes. Quando você estiver no Antigo Testamento, se você quiser continuar lendo Salmos e Provérbios, ou ler um outro livro poético como o Cantares, ou ler até o Novo Testamento junto com o Antigo, claro, você vai demorar um pouco mais para completar a Bíblia, mas pelo menos você vai conseguir fazer essa conexão e vai ficar uma leitura mais leve. Porque por causa dessa questão do Antigo Testamento ser um pouco, às vezes, em alguns trechos. Tem uns trechos que você corre assim e fala, nossa, que história incrível. Mas tem alguns trechos, assim, acho que é em Levítico, Números, que é umas coisas mais de número mesmo, sabe? De contagem, coisa de lei, que daí é um pouco mais maçante. Você lendo junto com alguma passagem do Novo Testamento, vai tornar a leitura mais leve. Então essa é a quarta dica. E a quinta, para finalizar, e que eu acho até que é a mais importante para você conseguir ter uma leitura eficiente, eu peguei aqui, ó, essa Bíblia que eu tô lendo, que é do Jesus Cop, né? Tem aqui no começo, tem umas orientações, e essas orientações que eu acho muito importante, que seria a quinta dica. E eu vou até ler para vocês o que tá escrito. Este livro é o bisturi que Deus usa para fazer transplantes de corações. E aí aqui ele traz 2 versículos. Primeiro o versículo de Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E também cita Ezequiel 36:26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, meio que mostrando que a Bíblia, Deus vai usar a palavra dele para nos transformar, para nos ensinar o nosso coração. Mas o que ele nos orienta aqui?
esses 4 passos. Ore, leia, medite e ore de novo. E resumindo, essa 5ª dica é que antes de você começar, seja por onde você for começar, antes, ore. Ora para Deus te revelar qual que é a vontade dele. Porque ele é o autor da Bíblia, né? Ele usou as pessoas, usou os homens, mas todos foram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, peça pro próprio Deus te explicar a palavra antes de começar e para se revelar a você. E em seguida, leia a passagem que você se propôs. E terceiro ponto ore, leia, medite. Depois de você ler, não apenas leia e esquece da vida, né? Tipo, esquece tudo que leu, né? Na verdade, o certo é a gente orar, ler, e depois de ler a gente medita, a gente pensa, a gente reflete naquilo que a gente leu, a gente concentra nossos pensamentos naquilo que a gente leu, a gente tenta lembrar o dia inteiro daquilo que a gente leu, para que Deus continue ensinando o nosso coração o tempo todo, para que a palavra entre no nosso coração. Então é meio que esse processo de fixa essa palavra no coração, sabe? E o último, ore de novo. Porque orando, né, assim, a respeito daquilo que você leu, ora para que Deus te ajude a praticar a palavra, né? Para que não seja uma mera leitura, mas que realmente transforme sua vida. E eu ainda, além desses 4 pontos, acrescentaria mais um, que é o que eu fiz. Mais 2. Que é anotar. Eu tenho um caderninho, sempre leio a Bíblia com um caderninho. Porque eu anoto, eu já não sei, perdi as contas de quantos caderninhos eu já escrevi. Mas tudo das minhas observações sobre o que eu li, sabe? E também com dúvidas, que às vezes tem alguma dúvida que a gente não sabe resolver na hora. E a gente pergunta pra alguém mais experiente, algum pastor de confiança. E também eu acho interessante marcar. É muito legal marcar, eu sou bem visual, então às vezes eu tô pensando, lembro do versículo, eu lembro exatamente a região que tá, a cor que tá, e venho assim, é muito bom marcar. Parece até que ajuda a fixar, não sei, eu gosto muito de marcar, deixar bem colorido. Vocês podem ver que tá cheio de... Não sei se vai dar pra conseguir ver, mas cheio de papelzinho, porque eu leio várias partes de uma vez. E essas são as 5 dicas que eu dou pra você começar a leitura. E, acima de tudo, não desista, sabe? Eu sei que vai ser difícil em alguns momentos a gente não tá afim. Mas tenta estabelecer essa rotina. Tenta estabelecer, assim, o horário que você vai ler. Começa com um pouco. Não precisa sair correndo lendo tudo. Porque o que importa é aquilo ficar gravado no seu coração, né? Então começa lendo, que seja 10 minutos por dia. Estabeleça um horário que você não esteja com muito sono, porque às vezes a gente deixa pra ler à noite. E aí dorme, né? Claro, vai ler uns salmos à noite, não tem problema nenhum, recomendo até. Mas pra você pegar pra ler mesmo, não, quero começar a ler a Bíblia, quero me alimentar da palavra. Então, escolhe um horário que vai ser bom pra você, que você acha que vai ser produtivo. E começa com um pouco, estabelece a rotina, estabelece o compromisso. E persevera, porque vai dar certo. Ainda mais porque é a vontade de Deus que você se aproxime da palavra dele. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. E comenta aí embaixo se vocês estão começando agora, se vocês já começaram, mas não conseguiram terminar, se vocês já leram várias vezes. Conta aí pra mim. É isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Peraí, né? Vamos deixar. Sei. Mudo.